Senhor me disse: Satanás está preparando algo terrible o diabo está preparando algo terrível sobre la nación de Brasil sobre a nação brasileira para provocar un desorden público. para provocar uma desordem. Será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Meus irmãos, quando vemos tudo o que está acontecendo no mundo, percebemos biblicamente que estamos nos aproximando do fim e que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que todos esses sinais que têm acontecido são sinais que antecipam a volta de Cristo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Muitos acontecimentos têm surgido um após o outro, e isso só nos mostra que o fim está mais próximo do que imaginamos. Há 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor perguntaram a Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Esses são um dos sinais da volta de Cristo, e nós sabemos que muitas outras coisas ainda vão acontecer, e que possamos estar preparados para esse grande dia da vinda do Senhor. Amém? E nesse vídeo, você verá uma forte profecia do pastor Josué Manuel Jaime para a nação brasileira. Ele diz que algo terrível vai acontecer e que vai abalar a nação brasileira. E ainda nesse vídeo, você verá também um forte alerta do Senhor através do pastor Sandro Rocha. E eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois esse recado de Deus é de extrema urgência para todos nós. Mas antes, eu peço a você que já deixe o seu like para nos apoiar, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E Deus abençoe a sua vida. Então, sem mais delongas, fique agora com esses fortes alertas de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Este año, Neste ano, el Señor va a dar un libramiento o Senhor vai dar um livramento para la iglesia. para a igreja. Esta madrugada Esta madrugada, estaba de eu rodillas. estava de joelhos. Eran las 4 de la mañana Era às 4 da manhã. y yo comencé a mirar E eu comecei a olhar una ciudad uma cidade. y una voz me dijo: E uma voz me disse: esta ciudad es una ciudad del Brasil. esta é uma cidade do Brasil. Y yo miraba como mucha gente E eu olhava muita gente con hambre com fome. saqueaban los negocios, Elas roubavam os negócios, tumbaban las puertas, arrebentavam as portas sacaban el alimento, e roubavam os alimentos. se robaban el alimento. Roubavam os alimentos. Me dijo el Señor: O Senhor me disse: Satanás está preparando algo terrible o diabo está preparando algo terrível sobre la nación de Brasil sobre a nação brasileira para provocar un desorden público, para provocar uma desordem pública por algo que va a suceder por alguma coisa que vai acontecer en la política de este na país. política do país. Pero si mi iglesia ora, Mas se a minha igreja orar, aunque venga lo que venga, venha o que vier, yo voy a proteger eu vou a proteger, eu vou y voy a proteger, librar vou livrar a mi pueblo o meu povo de esta situación. desta situação. Pero era tan real Mas era tão real que hasta sentí miedo, que até eu senti medo. porque era gente con hambre, Era gente com fome, fome, y tiraban las puertas e eles arrombavam as y portas salían con bultos de comida. e saíam com sacos de comida. Y las autoridades E as autoridades no podían contener não podiam conter la furia de la a multitud. fúria da multidão. Dios va a dar libramiento al Brasil, Deus vai dar livramento para o Brasil. porque Dios no muestra las cosas por mostrar. Porque Deus não mostra as coisas por mostrar. Dios libra este país Deus livra este país y
voy a hacer una oración Eu vou ahora fazer esta oração agora para Dios bendecir esta nación. para Deus abençoar esta nação. Cuando terminé la visión, Quando terminou a visão, terminando la visión, terminando a visão, el Señor me decía, o Senhor me disse: Brasil Brasil se ha vuelto a los brujos, se entregou aos bruxos, a los hechiceros, aos y feiticeiros, muchos se olvidaron de e mí. muitos se esqueceram de mim. Pero hay cosas que voy a permitir Mas tem coisas que vou en permitir esta nación nesta nação para traer un avivamiento para trazer um avivamento en mi obra na minha obra a nivel a nacional. nível nacional. Hay cosas que voy a permitir Tem coisas que permitirei para que muchos se vuelvan a mí para que muitos regressem a mim en esta nación. nesta nação. Tivemos culto de oração na igreja e ali então, pastor Ivo, Deus abençoe, querido. Deus me deu a visão de novo e me mostrou mais algumas coisas. Eu vi um anjo de Deus ontem em pé dentro da nossa congregação. E ele tinha na sua mão um caderno com várias coisas escritas com datas. São coisas que vão acontecer. E ele então me mostrava aquele caderno com aquela data. E ele disse para mim: fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu algumas, eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta, e a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo. Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você. Serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, estado de sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que... Não. Eu estou te contando o que Deus me falou. Ipsis litteris. Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber, que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual é a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, estado de defesa. Do estado de defesa vai ser assinado o estado de sítio. Ok? Estado de sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o estado de defesa. Segundo, o estado de sítio.
e o terceiro estado de guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte: quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda, você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar, tem muita coisa, isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil? Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras, e eles, pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando. Quem estudou mais, a gente não sabe, nós somos leigos, não sabemos. Eu tô te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí, o anjo do Senhor disse assim: filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse: aqueles que hoje julgam, agora eles serão julgados. Quando isso acontecer, isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. Eu já disse para você, observe os sinais. Presta atenção nas notícias. Eu tô te falando faz tempo aqui. E tem gente que tá dormindo de pijama aí, dormindo. Entendeu? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Superior Tribunal Militar será instalado no Brasil. Eu tenho mais duas visões que Deus me deu que eu quero te contar, que é relativa a isso. Mais duas. Eu vi um vaso. Escute aqui agora, presta atenção para você não perder a linha de raciocínio aqui. Um vaso com uma flor. Já foi no mercado? Você compra flor para sua esposa? Eu sempre compro flor para a pastora, sempre compro. Eu gosto de comprar flor. Um vasinho com uma flor. Presta atenção, vaso com uma flor. Do lado dessa flor tinha uma erva daninha. Escute o que eu vou te falar. Eu vi um vaso grande com uma flor, um cabo de uma flor. E do lado tinha uma erva daninha. E aí o anjo, com uma espada enorme, era um vaso bem grande, ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Escute bem o que eu vou te falar, presta atenção, pelo amor de Jesus. Presta atenção. Presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção. Depois você discute, depois você debate, depois. Presta atenção. Que eu vou terminar aqui, já vou desligar e vou embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Um vaso bem grande, uma flor. Eu via só o talo dela, então eu não sei se é uma flor, uma árvore, o que é, eu não sei. Mas do lado tinha uma erva daninha. E ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Presta atenção no que eu estou te falando. Depois você vai entender o que é erva daninha. Ele vinha com a espada, irmão. Presta atenção. E enfiava do lado assim, ó. Até o talo a espada assim, ó. E mexia na terra assim, ó. Presta atenção, isso é uma revelação extraordinária. Até o fundo, irmão. A espada entrava e fazia assim, ó. Para a terra amolecer toda. Aí ele arrancava a espada.
e vinha e colocava do outro lado e enfiava ela de novo na terra, do lado de cá agora, daquela erva daninha, e até o fundo assim, ó, como se batesse no fundo e fazia assim, ó, e aquela erva soltava. Então ele pegava a mão bem no talo dela assim, ó, e ia puxando ela, fazendo assim, ó, e ela ia saindo da terra com todas as suas raízes assim, ó, e ele me mostrava ela balançando com todas as raízes. E ele disse: assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Aleluia. Aleluia. Assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Eu vou arrancar todas as raízes com a espada. Escute a revelação, irmão. Escute. Você não tem noção em que pé nós, no Brasil, estamos. Você não tem noção. Nós estamos falando aqui de coisas que são segredos. E as pessoas às vezes falam para mim: como que você sabe disso? Isso é um segredo. Deus vai arrancar todas as raízes. Presta atenção, irmão, para você entender a profundidade disso. Eu estou falando no mundo espiritual, eu sou pastor. Eu não estou te dando uma visão militar, de guerra, não. Espiritual. Eu sei que depois os meninos postam o meu vídeo aí nos canais de política, de geopolítica, e falam assim: ó, o pastor está tendo uma visão espiritual daquilo que a gente fala aqui no físico. Espiritual que eu estou te falando. Espiritual. Eu vou te contar, na Bíblia, Deus usava o profeta Eliseu e mostrava para ele o que o rei inimigo estava planejando para o rei de Israel. E aquele rei dizia: como que eles sabem do que nós estamos planejando? É como se eles estivessem aqui dentro. É assim que Deus faz comigo. Deus me mostra o que eles estão planejando. E quando eu falo aqui, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante no Brasil, e ele disse: as coisas que você fala são segredos, altíssimos segredos do governo, do exército, ninguém sabe. Como você sabe? Porque Deus revela para nós o que vai acontecer. Já há um planejamento para isso, não tenha você dúvida nenhuma. E depois desta visão do vaso, Deus me deu outra visão. Escute o que eu estou falando. Que eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui, irmão, para brincar de profeta. Não, eu falo com todo o temor e tremor que eu tenho do meu Deus. Por isso que eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. Deus me deu outra visão. Eu vi um prato de comida grande assim, ó. Um prato bem grande. Você aí já comeu pudim de baunilha? Já comeu pudim de baunilha? Aquele que você faz com maisena, pudim de maisena, no sabor de baunilha? Você já comeu? Eu preciso falar isso para você, porque eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Foi como Deus contextualizou isso para mim. Eu quero te contar. É um pudim que a gente comia quando era criança, sabe aquela coisa molinha que a mamãe fazia, o pudim de aveia, um negócio, uma coisa assim, eu não sei se vocês me ajudarem aí, eu não sei como é que chama aí esse negócio. Para mim, eu conheço por pudim, que faz um negocinho lá que dava como é que fala? É pudim que fala? Manjar? Não. Aquele negócio que a gente faz, um creme, um mingau, obrigado, irmã, mingau de aveia, isso aí. Agora você sabe o que o pastor está falando. Aquele mingauzinho que você faz que ele fica molinho assim, com um gostinho bem gostosinho assim, sabe? Aquele mingauzinho você faz para criança, que você, né? É do meu tempo, né? Antigamente a gente comia muito isso, né? Não tem leite condensado. É um mingauzinho assim. Só que quando você terminava, tipo cremogema, isso é um mingau cremoso assim, né? Doce. Quando você faz aquele mingau, você põe no prato, ele fica quente. Fica crente.
muito quente. Então, como é que você comia o mingau, irmão? Como é que você comia o mingau? Você é da minha geração, você sabe. Você ia comendo ele pela beiradinha. Você pegava a colher e ia passando na beiradinha do prato que estava frio para você ir comendo pelas beiradinhas. Tá entendendo a visão? Eu tô te dando uma visão. Vou te contar outra visão. Tô te contando outra visão. Deus me deu ontem na igreja. Você vai comendo pela beiradinha. É soprando e vai comendo pela beiradinha. Tá prestando atenção no raciocínio, na visão? Imagina um pratão, um mingauzão e você comendo pela beiradinha. Agora, eu quero que você preste atenção. Você imagina esse mingau dentro desse prato ser uma grande bandeira da China. Preste atenção. Uma grande bandeira da China. Esse mingau era uma grande bandeira da China. Dentro de um prato. Presta atenção no que o pastor está falando. Uma grande bandeira da China. Era como se fosse um mingau, fosse uma bandeira da China. E aí eu vi o Bolsonaro, presta atenção, com uma colher, pegando só pela beiradinha, assim, ó. Você entendeu a visão? Comendo eles pela beiradinha, irmão. Comendo e eles não estavam percebendo. E o Bolsonaro já estava comendo eles pela beiradinha. E eles não... muito arrogantes, achando que já ganhou, já. O Bolsonaro representa o Brasil. Comendo eles pela beiradinha, irmão. Deus me mostrou isso ontem. Deus me mostrou isso ontem. É um complemento da primeira visão. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Amém? Eu não vou comentar, porque eu não quero errar, então eu vou te contar o que Deus me mostrou e acabou. Foi isso que Deus me mostrou, essas visões que Deus me deu.